Então, o trecho que eu vou comentar agora é uma obra-chave para a teosofia, capítulo 4. Vou fazer alguns comentários sobre a página, da página 56 até a metade da página 59, né? Então, nesse trecho, esse capítulo começa a falar das relações da sociedade teosófica com a teosofia. Esse é um ponto bem crucial. Há muita confusão entre o que é a teosofia e o que é a sociedade teosófica. Elas são duas coisas diferentes que nesse trecho agora vai ser esclarecido. E a primeira parte dele, então ele está dividido em duas partes, por isso eu vou mandar em etapas, né? Agora eu vou comentar só a primeira parte desse capítulo. Fala sobre o autoaperfeiçoamento. Então começa com a pergunta. Então o ponto em que mais se insiste na sua sociedade teosófica no caso, é a elevação moral. E vem a pergunta, sem dúvida, aquele que aspira a ser um teósofo, um verdadeiro teósofo, tem que levar a si mesmo a viver como tal, né? O ponto principal de um teósofo, ou um membro, ou um teosofista, né, membro da sociedade teosófica que aspira a ser um teósofo, é a conduta moral. Porém, na sequência, há um questionamento sobre o comportamento de muitos membros que contradizem, né, essa regra fundamental, ou seja, muitos membros não estariam agindo de acordo com esse código de ética moral. Então aqui começa a explicação sobre a diferença entre a questão do ideal e a questão prática de vivência do dia a dia. Esses dias eu estava vendo um documentário que comentou sobre o Gandhi. O Gandhi acreditava na questão da não violência. E em nenhum nível de pensamento, de emoção. E ele era questionado que esse ideal era humanamente impossível até certo ponto, ao menos para a grande maioria das pessoas. E ele responde que a questão do ideal, ele é um norteador, ele é uma meta. A gente pode fazer associação com o mundo das ideias de Platão. Então, ele é algo que a gente aspira, que a gente se inspira e para onde a gente se direciona. Ele dá o exemplo da escola, por exemplo. Nós entramos na escola e o nosso ideal é tirar nota 10. Nem todos tiram nota 10 e em nem todos os momentos. Então, nós temos o ideal, tirar nota 10. Mas a gente aceita ali, né, tirar nota 7, tá na média, né, na média para passar. E, claro, a gente sempre tenta o melhor, sempre visa o melhor, sempre busca o melhor. Mas nós somos humanos, nós temos nossas falhas. O importante é estar realizando o procedimento, estar realizando o processo. Então, essa busca do ideal é um processo contínuo de transformação. Eu diria até uma alquimia interior que estamos realizando. Então, havia na época muito julgamento em cima da sociedade teosófica. Essa obra, né, foi escrita nos primeiros anos da sociedade teosófica, sobre pregar uma coisa, mas nem todos os seus membros estarem à altura daquele ideal descrito nas obras. E eis que vem a resposta, que o motivo seria esse, né? Mais para frente, a explicação, então, que a sociedade teosófica e a teosofia haveria diferença entre ambos, como se a teosofia fosse a alma e a sociedade teosófica fosse o corpo. Então, inclusive, veio o questionamento, né? Será que deveríamos condenar o espírito puro porque o corpo, que é o seu veículo, comete pecados, né? O corpo ele tem as suas necessidades básicas: alimentação, proteção, reprodução. O espírito
continua puro e imaculado, mas uma vez manifestando-se no seu corpo físico, ele estará sujeito às condições humanas de existência. O mesmo vale para a teosofia e a sociedade teosófica. A sociedade teosófica é o corpo da teosofia. Ele é o corpo físico da teosofia. Ele é uma instituição onde as pessoas leem sobre teosofia, falam sobre teosofia, estudam sobre teosofia, buscam o ideal teosófico, mas ele é o corpo. Né? Inclusive, ela faz algumas, aqui na época, né? Ela faz algumas analogias com o próprio cristianismo. Então, seria o mesmo que, por exemplo, acusar um cristão de não ser cristão por não viver 100% o ideal cristão. O que, sejamos sinceros, né, ninguém vive. Ela diz, inclusive, aqui num trecho, que caso, né, fosse viver o ideal cristão literalmente, teria que acabar com as cortes. Né? Pois, se vocês seguissem os mandamentos de Cristo, vocês teriam que dar seu casaco àquele que tomou sua capa, e dar a face esquerda ao valentão que lhe golpeou a direita. Então, o cristianismo também é um ideal extremamente elevado, que deve ter, sei lá, meia dúzia de seres humanos conseguiram cumprir na história da humanidade, não sei, né, estou supondo, se tiveram meia dúzia, né, um deles certamente foi o próprio mestre. Então, o ideal, ele é um norte, ele é como um farol que nos guia no escuro, para onde nós estamos nos direcionando. Mas chegar até lá é todo um processo. E esse processo que é o processo da busca teosófica. Existe uma frase que eu gosto bastante no meio teosófico, que é o seguinte, que o que nos une não é uma crença comum. Até por ser uma escola eclética, que permite vários credos, que permite o questionamento da literatura, e mesmo a literatura extremamente vasta vai estar sujeita a diversas interpretações, diversos níveis de entendimento. Temos diversos autores também, né, que alguns vão salientar mais um ponto, outros vão salientar mais outro ponto. É um oceano, né, de sabedoria ali, é muita coisa, a gente não consegue nem assimilar tudo em uma vida só, de tamanho e volume de informações e questões envolvidas, basicamente explicando toda a vida e toda a existência. Então, em decorrência disso, não é uma crença comum que une os teosofistas, ou os teósofos, ou os membros da sociedade teosófica, mas uma busca comum. Então, é esse processo da busca do ideal teosófico. Nós não acreditamos todos na mesma coisa. Nós concordamos com alguns pontos fundamentais, no geral. Alguns podem, inclusive, discordar de alguns pontos fundamentais. Mas todos têm aquela questão da sinceridade da busca e a tentativa de viver esse ideal. A própria tentativa já é a vivência em algum nível. Mas, claro, e ela salienta aqui, né, que devemos ser sinceros conosco. Então, a gente tem que ter noção das nossas limitações. O processo de autoconhecimento é extremamente importante. Mas mesmo assim, ela diz aqui que qualquer dirigente, né, da sociedade teosófica está fazendo mais, inclusive, do que a igreja na época, né, no século XIX ali, porque ela diz que ao menos os teósofos estão tentando ainda realizar o programa. Enquanto que sabemos, né, principalmente naquela época, ali a igreja ainda era bem mais rígida, que o mesmo talvez não se aplicasse, né, aos sacerdotes da igreja. Né? Então tem aquele ideal, ninguém cumpre o ideal e ninguém está nem tentando cumprir o ideal. Né? Isso é geralmente o mais comum, claro que há exceções, mas é o mais comum. Enquanto que na sociedade teosófica as pessoas estão se esforçando, mas claro que dentro das suas limitações.